We're talking today about fanaticism. Nós estamos falando sobre o fanatismo. In the 25 years I spent teaching in college, E nos 25 anos que eu tenho dado aula em faculdade, my primary work was teaching church history. o trabalho principal, a área principal em que eu dou aulas é a história da igreja. And church history is filled with stories of fanaticism. E a história da igreja está cheia de histórias de fanatismo. In the days when I'm here with you this week, E durante o período que eu vou passar com vocês durante essa semana, we're going to talk about a few of those stories nós vamos falar sobre algumas histórias and then make application to our own day. e depois fazermos aplicações para os nossos dias. Who are the real fanatics? Quem são os verdadeiros fanáticos? How can I avoid being a E fanatic? como que eu posso evitar ser um fanático? What if people call me a fanatic? E se as pessoas me chamam de fanático? Have any of you ever been called a fanatic? Alguém aqui já foi chamado de fanático? Yeah, so that's an important topic. Então esse assunto é importante. Are you in Revelation 3? Vocês já abriram em Apocalipse capítulo 3? Verse 19. Versículo 19. As many as I love, Eu repreendo e castigo I rebuke and chasten. a todos quantos amo. Be zealous, therefore, and repent. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Is it good to have zeal? É bom ter zelo? According to the verse, Segundo esse versículo, devemos ter zelo. Jesus expects us to be zealous. Jesus espera que sejamos zelosos. But notice the type of zeal. Mas notem o tipo de zelo que devemos ter. It's not my zeal to change you. Não é o zelo para mudar a sua vida, It's my zeal to change me. mas é um zelo que busca mudar a minha vida. It's a zeal to repent. É um zelo para se arrepender. Turn to Romans chapter 10. Abramos em Romanos capítulo 10, Romans chapter 10 and verse 1. versículo 1 de Romanos 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. For I bear them record that they have a zeal for God. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, But not according to knowledge. mas não com entendimento. The Jews were zealous, Os judeus eram zelosos and they were very knowledgeable in some ways. e tinham muito conhecimento em vários sentidos. They knew a lot about the do's and don'ts. Sabiam muito das regras que diziam o que fazer e não fazer. They even knew more about the Sabbath than the Bible does. Eles tinham mais regras acerca do sábado que a própria Bíblia. So they were full of knowledge. Então eles tinham muito conhecimento. Why does he say, but not according to knowledge? Mas por que Paulo diz que eles tinham zelo sem entendimento ou conhecimento? Look at verse 3. Vejam o versículo 3. For they, being ignorant of God's righteousness, Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus and going about to establish their own e righteousness, procurando estabelecer a sua própria justiça, have not submitted themselves unto the righteousness of God. não se sujeitaram à justiça de Deus. A fanatical zeal, Um zelo fanático, if you look at the foundation underneath it, se você analisar a sua base, it's often similar to the experience of the Jews. muitas vezes é semelhante à experiência dos judeus. There's a lot of knowledge Muito conhecimento about do's and don'ts.
relacionados ao que fazer e não fazer, regras. A lot of knowledge about reforms. Muito conhecimento sobre reformas. Jesus never faulted the Jews for knowing too much about reform. E Jesus não condenou os judeus por terem muitos conhecimentos acerca de regras. But in that ignorance, Mas sua ignorância foi... the ignorance was, let me start the sentence over. They were ignorant of Christ's righteousness. de não conhecer a justiça de Cristo. They didn't understand how the gospel worked. Eles não compreendiam como funcionava o evangelho. And because of their ignorance of Christ's righteousness, Em função de sua ignorância a respeito da justiça de Cristo, they were full of zeal eles estavam cheios de zelo to establish their own righteousness. e esse zelo era para estabelecer a sua própria justiça. They worked really hard at it, E eles trabalhavam muito a fim de estabelecer essa justiça. except some of them just gave up. Alguns acabavam desistindo. The publicans and the sinners, Os publicanos e os pecadores they decided they couldn't do it. chegavam à conclusão de que não tinha jeito, era impossível fazer tudo isso. We're talking about fanaticism, Estamos falando de fanatismo. and we're looking at an example 2,000 years ago Estamos olhando para um exemplo de 2000 anos atrás, of an entire group of people de um grupo inteiro de pessoas who were a lot like Seventh-day Adventists. que são muito parecidas com os adventistas do sétimo dia hoje. In our own church history, Na história da nossa própria igreja, in 1888, por exemplo, em 1888, God sent a message to our church. Deus enviou uma mensagem à sua igreja. It was about Christ and his righteousness. Essa mensagem era a respeito de Cristo e a sua justiça. And when that message about Christ was preached, E quando essa mensagem acerca de Jesus foi pregada, it led to some fascinating results. alguns resultados fascinantes foram vistos. Those who were preaching about Christ and his righteousness, Aqueles que estavam pregando acerca de Cristo e sua justiça they were called fanatics. foram chamados de fanáticos. And those who rejected part of the message, E aqueles que rejeitaram parte dessa mensagem they had a fanatical zeal tiveram um zelo fanático to oppose this em fanaticism. sua oposição aos que eles taxavam como fanáticos. So there was real fanaticism and accusations of Então nós fanaticism. temos, por um lado, um fanatismo real e os que estavam acusando de fanatismo. I hope that before I leave, Eu espero que até eu ir embora, that I will teach you enough eu possa ensinar-lhes o suficiente that when God sends his Holy Spirit, para que quando o Espírito Santo envie o seu Espírito, that you will receive that Spirit. vocês possam receber esse Espírito. Even if other people call you a fanatic. Mesmo se vocês forem acusados de serem fanáticos. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, that Satan will not use you que Satanás não venha lhes usar like he has used so many persons como ele já usou muitas pessoas to have a fanatical zeal. que tiveram um zelo fanático. Let me come to some more stories. Deixa eu dar algumas histórias, ou contar algumas histórias. In the 16th century, No século XVI, when Martin Luther began to preach, quando Martinho Lutero começou a pregar, I think you remember that story. vocês talvez se lembram dessa história. The Bible had been produced in Greek in 1514. A Bíblia, produzida no grego em 1514, Erasmus is the one who produced the New Testament. Erasmo disponibilizou um manuscrito grego do Novo Testamento nesse ano. And within just a few years, E dentro de poucos anos, there was Reformation happening in many of the countries of Europe. uma reforma desencadeou em vários países da Europa. Luther translated that New Testament into German. Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Lefebvre translated it into French. Lefebvre traduziu do grego para o francês. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele. Others translated it into English. Outros traduziram a Bíblia do grego para o inglês. As soon as there was a printing press to print the Bible, E logo que foi desenvolvido a imprensa, ou descoberta, ou inventada,
God arranged to have it translated into all the languages of Deus Europe. fez com que a Bíblia fosse traduzida em todas as línguas, espalhada ao redor do mundo. Now think about this carefully. Agora, notem bem, The printing press was invented in Europe. a imprensa foi inventada na Europa Then the Bible was translated into all the languages of e a Europe. Bíblia, no mesmo tempo, foi traduzida do grego para as várias línguas. This is early in the 16th century. Isso no início do século XVI. What happens during the 16th and 17th centuries? E o que acontece durante os séculos XVI e XVII na Europa? Those European powers Aqueles poderes europeus colonized South America. colonizaram a América do Sul, They colonized North America. colonizaram a América do Norte, They colonized Australia. colonizaram a Austrália, They colonized South Africa. colonizaram a África do Sul Large parts of West e Africa. grandes partes da África Ocidental Some parts of East e Africa. algumas partes da África do Leste, Indonesia. Indonésia, The Philippines. as Ilhas Filipinas, India. a Índia, Pakistan. Paquistão, Parts of China. partes da China, Large parts of the Middle East. grandes partes do Oriente Médio, Almost the entire world quase todo mundo ended up speaking the languages of Europe. estavam falando as línguas da Europa. It's amazing. Não é incrível essa história? Europe is a small part of the world. Europa era uma parte pequena do mundo inteiro, But when did Europe conquer the world? mas a Europa conquistou o mundo. Immediately after the Bible had been translated into the primary Logo languages. após a Bíblia ser traduzida do grego para as várias línguas da Europa. Do you understand what I'm saying? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? At least one person does. Pelo menos uma pessoa compreendeu. So in Germany, Na Alemanha, where Martin Luther was, onde estava Martinho Lutero, the work went forward very quickly. a obra avançou rapidamente. You should know something about Satan's plan. E vocês precisam entender algo acerca do plano de Satanás. When he sees a church that is sleeping, Quando Satanás vê uma igreja adormecida when people are content to just do the rituals of religion, e ele vê pessoas contentes apenas cumprindo os rituais de sua religião, when they just go to church, pessoas que apenas vão para a igreja or when they read their Bible just a few minutes as a ritual, e pessoas que apenas leem suas Bíblias alguns minutos como um ritual diário, when Satan sees this, quando Satanás vê a igreja dessa forma, he walks very quietly. ele fica bem quietinho. He doesn't want to wake us up. Ele não quer acordar a igreja. But when Satan sees a church coming alive, Agora, quando Satanás vê a igreja se despertando, when he sees zeal, quando ele vê zelo, then there's danger to his kingdom. aí ele vê uma ameaça ao seu reino. And he works to bring in fanatics. Então ele começa a trabalhar para levantar fanáticos. It was hard for Satan to do it É difícil Satanás fazer isso in Germany na Alemanha, because Luther preached the Bible, the Bible, the Bible. porque Lutero pregava a Bíblia And his students loved the Bible. e os alunos de Lutero amavam a Bíblia. And the Bible gives a lot of common sense. E a Bíblia transmite o bom senso. It establishes priorities. A Bíblia estabelece as prioridades de Deus. But when Luther was put in captivity, Mas quando Lutero foi para o cativeiro, ele foi preso, that's when Satan made his move. Satanás começou então a penetrar. 3 men came to Wittenberg. 3 homens foram visitar Wittenberg. One was named Celerius. Um dos homens era Silário. It's like heavenly. It's like a name means like heaven. O nome dele significa celestial. There was another one named Stubner O outro era chamado Stubner and Storch. e o Storch. These men, Esses 3 homens, when they preached, quando eles pregavam, they said Martin Luther started the Reformation, eles diziam assim: Martinho Lutero começou a reforma, but we will finish it. mas nós vamos completá-la. Martin Luther took you from the papacy Martinho Lutero os conduziu
da Igreja Católica and he took you to the Bible. e os conduziu até a Bíblia. But they said, but the Bible is a dry letter. Mas a Bíblia é uma letra seca, eles diziam. It has no life in it. A Bíblia não tem vida. And the next step A próxima etapa, eles diziam, is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. God can speak to us directly. Deus vai falar a nós diretamente. When you're a spiritual child, Quando somos filhos espirituais, you use the Bible. somos levados a usar a Bíblia. But when you grow up spiritually, Mas quando nos tornamos adultos you espirituais, can talk to God directly. nós podemos abordar a Deus diretamente. That's what the three men said. É o que esses três homens começaram a ensinar na Alemanha. Don't say amen. Não falem amém para o que eu estou falando. They were fanatics. Eles eram fanáticos, esses três homens. God never gives his Holy Spirit Deus nunca derrama o seu Espírito Santo in a way that makes light of the Bible. de uma forma que venha desprezar a importância da Bíblia. The Bible is the rule of authority. A Bíblia é a regra da autoridade. No one can speak in a way that counters this book. Ninguém pode falar de uma forma a contradizer a Bíblia. Martin Luther got out of prison. Quando Martinho Lutero saiu da prisão, He came back to Wittenberg, ele voltou para Wittenberg and these three men wanted to meet with him. e esses três homens queriam conversar com Lutero. They had been very successful. Eles foram bem-sucedidos. There in the city, Lá naquela cidade, many students had dropped out of the school. muitos alunos deixaram a escola. Some of the teachers had quit their jobs. Alguns professores deixaram seus empregos. And they were going to extremes. Estavam indo a extremos. One of them was a Sabbath keeper. Um destes era um guardador do sábado. And they taught some other things that were true. E eles ensinavam algumas outras coisas que eram verdades. The fanatics taught that we should be baptized by immersion. Os fanáticos ensinavam de forma correta que o batismo é pela imersão. And that made things very confusing. E isso deixou as coisas muito confusas, Because we're kind of simple-minded. porque nós somos pessoas de pensamento simples. If someone teaches me the truth, Se uma pessoa me ensina a verdade, we figure he must be a truth teller. nós vamos acreditar que essa pessoa é da verdade. But that's not so. Mas isso nem sempre é correto. The devil's very willing to tell you the truth. Satanás, ele pode comunicar a verdade também. If he can use it to lead you into error. E se ele puder usar isso para lhes conduzir ao erro. So with these three fanatics, Então, com esses três fanáticos, Luther met with them. Lutero conversou com eles. He told them, I have no confidence in your religion. E Lutero disse a esses três homens: eu não tenho confiança ou respeito pela sua religião. They became very angry. Eles ficaram irados com Lutero. Luther said, E Lutero falou: I hit your spirit on the snout like a pig knows. eu repreendo o seu espírito. They left the room Eles saíram and they left the city. e saíram daquela cidade. But the city was still full of fanaticism from their Mas work. aquela cidade foi cheia de fanatismo através do trabalho desses três homens. So Luther called everyone to a meeting that evening. Então Lutero reuniu as pessoas que foram influenciadas daquela cidade por esses fanáticos naquela noite. When he came to the desk, E quando Lutero chegou ao púlpito, everyone was expecting todos estavam esperando that he would thunder, like speak powerfully against the fanatics. que Lutero fosse pregar poderosamente contra os fanáticos. But Luther gave a calm Bible study. Mas na primeira noite, Lutero compartilhou um estudo bíblico calmo, sem atacar os fanáticos. They turned to one verse and then another one. Eles passavam para um verso e depois para outro verso. They kept expecting at some point he's going to become strong. Em algum momento eles esperavam que Lutero ia começar a atacar os fanáticos. But then he closed the meeting. E Lutero terminou a reunião.
He hadn't even mentioned the E fanatics. nem chegou sequer a mencionar os fanáticos. But he said, I'll speak again tomorrow E night. ele falou, na próxima noite eu vou pregar novamente. So the next night, everyone came. Então naquela próxima noite todos vieram naquela expectativa. They wanted to hear Luther preach against the As fanaticism. pessoas queriam ouvir Lutero denunciar os fanáticos. Some fanatics were there. Alguns dos próprios fanáticos estavam presentes. They were ready to stand up and contradict Luther. E aqueles estavam preparados a se levantarem para contradizerem Lutero. But he just gave a calm Bible Mais study. uma vez, Lutero deu um estudo da Bíblia calmo. And after a half hour of verses, E depois de meia hora de compartilhar versículos bíblicos, he closed the meeting. Lutero fechou a sua Bíblia e terminou a reunião. He hadn't even mentioned the E nem fanatics. sequer tocou no assunto dos fanáticos. He did it again the third, Na fourth, and fifth terceira night. noite, na quarta noite, na quinta noite, Lutero fez a mesma coisa. After 6 nights of this, Depois de 6 noites de fazer isso, the fanaticism was o gone fanatismo foi completamente apagado, without even mentioning it. sem sequer mencionar esse fanatismo que havia sido levantado. Because the calm preaching of the Bible, Porque a pregação da Bíblia, calma e serena, it calms the nerves. acalma os nervos It allows us to think in a more rational e way. abre a mente das pessoas para um pensamento lógico e um raciocínio correto. It pulls us back from extremes. E leva as pessoas de volta dos extremos. I'm teaching you something about fanaticism. Eu estou lhes ensinando neste momento algo acerca do fanatismo. Fanaticism is the result of religious excitement. O fanatismo é o resultado de um entusiasmo religioso. When we're very excited, Quando estamos muito entusiasmados, we don't think very well, nós não pensamos muito bem. and Satan takes advantage of us. Satanás se aproveita da empolgação das pessoas. So when God picks reformers, Então, quando Deus levanta reformadores, He often picks people who preach in calm, methodical ways. normalmente Deus escolhe pessoas que pregam de forma calma. William Miller wasn't an entertainer. Guilherme Miller não era uma pessoa que entretia as pessoas. He wasn't jumping around the Ele não stage. pulava de um lugar para outro na plataforma. He wasn't yelling from the front. Ele não gritava da frente. He was just giving simple Bible Ele studies. simplesmente abria a sua Bíblia e compartilhava a palavra com as pessoas. And it changed the lives of thousands of people. E a pregação de Guilherme Miller transformou a vida de milhares e milhares de pessoas. Later in the 16th century, Mais tarde, no século XVI, in France, na França, the Christians were becoming discouraged. os cristãos estavam ficando desanimados. In England, the Reformation was prospering. Na Inglaterra, a reforma estava prosperando. In Germany, it was prospering. Na Alemanha, a reforma estava prosperando. In Switzerland, it prospered, Na Suíça também a reforma prosperava, but not in France. mas na França não. In France, most of the reformers had moved to Switzerland. Na França, a maioria dos reformadores se mudaram para a Suíça. Others had been burned at the stake. Outros foram martirizados. The queen, who was in favor of the Reformation, A rainha da França, que estava a favor da reforma, she moved to Navarre. ela se mudou para Navarre. Anyway, what I'm trying to say outro país. is that the Reformation in France was getting behind. A reforma na França estava se enfraquecendo grandemente. So in a private room, Então, em um lugar, leading men alguns líderes da reforma na França made a strategy to try to change things. desenvolveram uma estratégia para reavivar a reforma. They organized the preparation of a bunch of cards. Organizaram a preparação de vários cartões ou cartazes. Some were small, some were very large. Alguns cartazes pequenos, outros cartazes grandes. These were kept in secret. Isso foi um secreto, They were segredo. teaching about the evil of the mass. E esses cartazes divulgavam o mal da missa católica. Some of them talked about the evil of Mary worship. Alguns dos cartazes denunciavam o mal da adoração de Maria. Then in one night, E uma noite,
They snuck all over France Eles espalharam em todo o país da França and put these cards in public e places. começaram a colocar esses cartazes em vários lugares públicos. So when people woke up in the morning, Então, quando as pessoas se levantaram no dia seguinte, it looked like France had become a reformed nation, parecia que a França havia se transformado em uma nação da reforma. but it didn't work. Mas isso não funcionou. People were so angry. As pessoas ficaram iradas. One of the cards was put inside the king's bedchamber. Um dos cartazes foi colocado no quarto do rei da França. He was so angry he couldn't talk. O rei ficou tão irado que ele não conseguia nem abrir a boca para falar. It led to the execution of many of the Isso reformers. desencadeou uma grande perseguição contra os reformadores da França. The work in France moved backwards by many years. A obra da França foi atrasada, When Ellen White talks about, retardada. when Ellen White talks about that story, Quando Ellen White menciona essa história no Grande Conflito, she says that it was a zealous but poorly thought through movement. ela descreve esse movimento como um movimento de zelosos sem sabedoria. That describes many fanatical ideas. E, na verdade, essa descrição de Ellen White resume bem as ideias e o pensamento de muitos fanáticos. They're zealous, but they're not well thought through. Eles têm zelo, mas eles não pensam nas consequências de suas ações. And when we move with zeal Quando nós agimos com zelo, to try to get attention, a fim de despertar curiosidade, ou atrair atenção para nós, or to make a sensation, ou para efetuar uma sensação, when we don't think it through, quando nós não pensamos direito, we often raise bars of prejudice muitas against our vezes work. aquilo que nós acabamos fazendo é levantando barreiras de preconceito. This is Satan's purpose in fanaticism. Esse é o objetivo de Satanás em movimentos. He knows all of you. Ele conhece todos. Probably there's one or two of you that are easy to go into fanaticism. Ele conhece todos que estão aqui e provavelmente tem alguns entre nós que estão mais inclinados para se empolgarem e ir no fanatismo. When Satan sees you, Quando Satanás vê essas pessoas, he tries to make you well known in your community. ele torna essas pessoas bem conhecidas. He has people tell you you're a great preacher. E ele até faz com que pessoas elogiam essas pessoas como grandes pregadores. He tries to build you up. Ele tenta fazer com que você fique orgulhoso, ou cheio de si. And when he gets you about as high as he E can, quando ele te coloca no mais alto lugar que você possa alcançar, then he tempts you to do something stupid, aí ele tenta essa pessoa fazer algo ridículo, something fanatical. algo fanático. And by doing it, E ao fazer isso, a false color is put on the entire ele church. descredibiliza todo o movimento. Do you understand what I'm trying to explain? Vocês estão entendendo o que eu quero descrever aqui? We want to watch his devices. Nós queremos conhecer as artimanhas de Satanás. All right. I am a preacher, not a teacher. That's not what I meant to say. I am a teacher, not a preacher. Eu sou um professor, eu não sou pregador. So if I was a preacher, Se eu fosse um pregador, my job would be to keep you interested. meu objetivo seria mantê-los interessados na mensagem. And your job would be just to listen. E o seu papel seria apenas de me ouvir, se eu fosse um pregador. But since I'm a teacher, Mas visto que eu sou um professor, my job is to give you information. meu trabalho é de compartilhar com vocês informação. And your job is to make yourself interested. E aí o seu papel é de se interessar. Do you understand? Vocês entenderam? Yeah, okay. As long as we have this straight. Então, eu quero que isso fique claro desde já. Does anyone have any questions from what Alguém I've said aqui so tem far? alguma pergunta sobre o que eu falei até agora? You're speaking of extremes on both sides of an issue or a situation? So far, I'm talking about two stories in history. Até agora eu compartilhei duas histórias na história da igreja. In one case, Em um dos casos que eu contei, the persons were exalting the Spirit, as pessoas estavam exaltando o Espírito, but they did not like to be corrected by the prophets. mas não queriam ser corrigidos por Lutero, que era um líder.
That is always fanaticism. Isso é um tipo de fanatismo. It's why the charismatic church is the most fanatical organization around. É por isso que as igrejas carismáticas são fanáticas. It's the exalting of the Spirit over Eles the Bible. exaltam o Espírito acima da Bíblia. But when we talked about France, Mas quando nós falamos a história da França, that was different. aquele tipo de fanatismo foi diferente. That was a zeal, Era um zelo, but it was motivated by a desire to get attention, mas era motivado por um desejo de atrair atenção. a desire to make a sensation. Motivado por um desejo de criar uma sensação. Many people are like this. Muitas pessoas são assim. They'd rather preach about something new and strange Muitas pessoas gostam de pregar sobre novidades e coisas fascinantes. something that will make everyone excited. Algo que vai empolgar as pessoas. But that kind of work Mas esse tipo de pregação doesn't help the three angels' messages. não ajuda muito as 3 mensagens It angélicas. backfires Muitas vezes até descredibiliza and makes the work of everyone else more difficult. e torna o trabalho de outros mais difícil. But I will talk about both sides Mas of eu vou issues. falar sobre 2 lados de extremos. Does anyone else have a question before I go on? Alguém mais tem uma pergunta antes de eu continuar? He was definitely zealous over the issue and I'm asking you, was he a fanatic? Thank you for asking. Obrigado pela pergunta. Is he here? Esse irmão está aqui? Okay, all right, okay, all right. Turn with me to Romans chapter 14. Abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 14. We looked at Romans 10 already, Nós já lemos Romanos capítulo 10, agora eu peço que os irmãos abram em Romanos capítulo 14. Romans 10 is where Paul talks about the Jews, No versículo 10, Paulo está falando dos judeus, men who were very zealous for do's and don'ts, pessoas que estavam muito zelosas, but they did not understand the gospel. mas que não compreendiam apropriadamente o evangelho. Are you in chapter 14? Capítulo 14 de Romanos, Look at verse 1. versículo 1 de Romanos 14. Him that is weak in the faith, receive, Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, but not to doubtful disputations. não em contendas sobre dúvidas. For one believes he may eat all things, Verso 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, another who is weak eats herbs. e outro que é fraco come legumes. This chapter is about the Passover. Esse capítulo fala sobre a observância da Páscoa. Some Christians thought they should keep it. Alguns cristãos acreditavam que era para guardar a Páscoa, Some Christians thought they shouldn't. outros cristãos acreditavam que não era para guardar a Páscoa. The ones that kept it Os que guardavam a Páscoa thought they should do it acreditavam que deveriam fazer isso because Jesus said to remember him in the Lord's Supper. porque Jesus havia dito para lembrar dele ao fazer a ceia do Senhor. Those who said we shouldn't keep it, Aqueles que diziam que não era para guardar a Páscoa, they said the Passover was part of the ceremonial law. diziam a Páscoa fazia parte da lei cerimonial It ended at the cross. e, portanto, terminou na cruz. So they both had biblical reasons, Cada grupo tinha uma base bíblica para sua posição and they couldn't agree. e não chegaram num acordo sobre o ponto em discussão. So Paul taught in this chapter Então, nesse capítulo, Paulo ensina: that if I think I should keep it, se eu acredito que devo guardar, and if my wife thinks we shouldn't, e se a minha esposa acredita que nós não devemos guardar, I should accept her, eu devo aceitar o posicionamento dela and she should accept e ela me. deve aceitar o meu. That is, we should accept conscientious people. Nós devemos aceitar ou receber, segundo o verso 1, pessoas conscienciosas. We should appreciate conscientiousness. Nós devemos apreciar pessoas que são conscienciosas. So, with your example, Então, com o seu exemplo, if I have a student se eu tivesse um aluno who always kneels for prayer, que quer se ajoelhar em cada oração, I appreciate him. eu apreciaria esse aluno.
he's trying to please God. Ele está buscando agradar a Deus. I can't read his heart. Eu não posso ler o seu coração. I don't know if he submits to Christ's righteousness. Eu não sei se ele está fazendo por justiça própria But I wouldn't want him to stand up ou pela justiça de Cristo, mas eu não quero que ele ore de outra forma if he thinks that's a sin. se ele acredita que aquilo seria desagradável a Deus ou um pecado. What I'm trying to say O que eu quero dizer, is fanaticism fanatismo cannot be defined não pode ser definido as anyone who has a stricter life than you. como alguém que é mais estrito do que você em um determinado ponto ou prática. So the person who eats a cow, Então a pessoa que come the person who eats beef, que come carne thinks the vegetarian is a fanatic. acredita que o vegetariano é um fanático. The vegetarian O vegetariano thinks the vegan is a fanatic. acredita que o vegano é um fanático. The vegan E o vegano thinks the fruitarian is a fanatic. acredita que os da dieta do Éden é um fanático. And he is. I'm sorry, I shouldn't have said that. But we can't define fanaticism Nós não podemos definir fanatismo as someone who has higher values than us. como alguém que tem valores mais elevados do que nós. But Romans 14 teaches Romanos 14 ensina that though I should accept you, que, embora eu deva receber você, there's a limit. há um limite. I should not accept your desire to make arguments. Eu não devo aceitar o seu desejo de criar contendas. So, from what I hear about this man, Então, ao ouvir a pergunta sobre esse determinado irmão, I have to treat it as a rumor. eu preciso tratar como uma história que eu não conheço. But if that was the whole picture, Se essa fosse a visão completa, his fanaticism isn't the fact that he kneels down. a sua postura não é pelo fato dele se ajoelhar. Não seria o fato dele se ajoelhar. His fanaticism is when he makes this the present truth. Se ele é fanático, é porque ele torna a oração de joelhos a verdade presente. It's when he requires others to see É things the way quando he ele sees them. começa a impor essa prática sobre a vida dos outros. And if he was right here, Se ele estivesse aqui, I would try to help him see the difference. eu procuraria fazê-lo entender a diferença. That he can still believe in kneeling É possível crer que essa é a melhor postura na oração, without thinking that it's one of the three angels' messages. sem querer acreditar que essa é a terceira mensagem angélica. Did I answer your question? Deu para mais ou menos responder a sua pergunta? Good. Anyone else before we go on? Alguém mais antes de prosseguirmos? Fanatismo também se caracteriza por apostasia. What is the difference between fanaticism and apostasy? There's a big difference. Há uma grande diferença. Fanaticism is Satan's work inside of the church. Fanatismo é o que o Satanás faz dentro da igreja. É um trabalho dele dentro da igreja. I mean, there is fanaticism outside. Existe fanatismo fora da igreja, é claro. So if an Adventist becomes a radical Muslim, Se um adventista se torna um muçulmano radical, that's both fanaticism and apostasy. isso seria tanto fanatismo como também apostasia. But normally, Mas normalmente, when people leave the church, quando pessoas se afastam da igreja, they either leave the three angels' messages, elas deixam de acreditar nas três mensagens angélicas. that's apostasy, Isso é o que nós chamamos de apostasia. or they add many things to them, Excuse me. or else they add many other things to the three angels' messages. Ou elas acrescentam muitas coisas às três mensagens angélicas. And that often would be fanaticism. Isso seria fanatismo. Acrescentar o que é a verdade presente. Let me explain something. Apostasia é abandonar a verdade presente. You can't trust me. Você não pode confiar em mim. The Bible is what's trustworthy. A Bíblia é a única fonte confiável. So if a man says that's fanaticism, Se uma pessoa fala isso é fanatismo, it doesn't mean it's fanaticism. isso não quer dizer que é fanatismo. And if a man says it's the truth,
Se uma pessoa fala isso é verdade, that doesn't mean it's the truth. isso também não significa que isso é verdade. What we saw in Romans 10, O que nós lemos em Romanos 10, there were people that had a zeal that was not according to knowledge. algumas pessoas tinham um zelo, mas não segundo o entendimento. The more ignorant your zeal is, Quanto mais ignorante é o meu zelo, the more likely it is to be é fanatical. mais provável que eu vou entrar no fanatismo. Let me try to explain. Deixa eu tentar explicar. I'm a vegetarian. Eu sou um vegetariano. I've studied a lot about nutrition. Eu falo muito sobre nutrição. And because of my study, E, baseado no meu estudo, when I'm in India, quando eu estou na Índia, there are some people that I want to eat, I want them to eat eggs and to drink milk. há algumas pessoas que eu acredito que poderiam comer ovos e beber leite. I don't like to eat eggs, Eu não como ovos, but they should eat eggs mas eu acredito que certas pessoas deveriam, because they have very few vegetables. porque os vegetais disponíveis são muito poucos They have almost no fruits. e quase não tem frutas em determinados lugares. They aren't property owners. E não são fazendeiros, não são donos de propriedades. So their diet is white rice, Então, a dieta dessas pessoas é arroz branco, eggs, ovos, milk, leite and a little bit of vegetables. e poucas verduras ou vegetais. And if we take away the eggs and the milk, Se nós tirarmos os ovos e o leite dessas pessoas, they don't have enough nutrition. elas não vão ter suficiente nutrição. But in my state, Mas onde eu vivo, I don't eat eggs. eu não como ovos. I don't drink milk. Eu não bebo leite. I have plenty of vegetables. Eu tenho muitas verduras e vegetais. I have abundant fruit. Eu tenho fruta em abundância. I'm trying to illustrate an idea Eu quero ilustrar para você uma ideia. that because I understand physiology, Por eu compreender a fisiologia, I have a reasonable approach to the issue of eu vegetarianism. abordo o assunto do vegetarianismo com bom senso. But some people who don't understand physiology, Mas uma pessoa que talvez não tenha uma compreensão de fisiologia, to them this is just a black and white issue. para essas pessoas a questão da dieta é preto e branco. If you eat meat, Se você come carne, you're bad. você não é bom. If you're vegetarian, Se você é vegetariano, you're good. você é bom. That's a zeal not according to knowledge. Isso é um zelo não segundo o entendimento. And often that kind of zeal Esse tipo de zelo creates disgust all around it. cria dissensão e desgosto nas pessoas. I forgot your question. Isso respondeu a sua pergunta? Did I answer it? Okay, let's keep going. Vamos então continuar. I want to talk to you about the Netherlands. Eu quero falar sobre o que aconteceu na Holanda. In the Netherlands, the Reformation was quickly accepted by the king. Na Holanda, a mensagem da reforma protestante foi rapidamente aceita pelo rei. But the king was under the influence of Martin Luther. E o rei estava sob a influência de Martinho Lutero. So he did not believe in baptism by immersion. Então, o rei, assim como Lutero, não acreditava no batismo pela imersão. And those who were baptized that way were considered fanatics. E as pessoas que eram batizadas pela imersão eram consideradas fanáticas. One Catholic priest, Um sacerdote ou padre católico, his name was Menno Simons. o nome dele era Simons. Do you have Mennonites here in Brazil? Aqui no Brasil, acho que nós não temos um grupo chamado menonita, mas nos Estados Unidos e na Bolívia, em alguns lugares, tem menonitas no Brasil? Menonitas. Okay, so Vocês já ouviram falar alguns, né? this is the founder of that movement. Esse homem era o fundador do movimento menonita na Holanda. When he studied his Bible, O nome dele era Menon Simons. He Quando found- ele estudava sua Bíblia, ele descobriu, he found that believers are baptized. ele descobriu que os crentes são batizados. So he moved beyond the reform of Martin Luther Então ele foi além da reforma iniciada por Martinho Lutero and began teaching a more thorough Christian experience. e ele começou então a ensinar de forma mais completa o cristianismo bíblico. He taught his followers to avoid the world.
ele ensinava os seus seguidores a evitarem as práticas mundanas. not to dress like the world, Não se vestir como o mundo, not to drink alcohol like the world, não beber álcool como os do mundo bebem to avoid the worldly entertainment. e não se envolver com o entretenimento do mundo. But when he looked over the Netherlands, Mas quando ele começou a olhar para a Holanda como uma nação, he felt a lot of sympathy for one class of people. ele começou a ter simpatia por uma classe de pessoas, It was the children of fanatics. os filhos dos fanáticos. Let me explain this to you. Deixa eu explicar para vocês. When you have a fanatical Adventist, Quando você tem um adventista fanático, the same man that wants everyone to be just like him, uma pessoa que quer que todas as demais pessoas adotem as mesmas práticas que ele ou ela, the man who is not only vegetarian, a pessoa que não é somente vegetariano, but he hates a pastor who eats meat. mas chega até a não gostar de um pastor que come carne. The man who has no respect for church order. Uma pessoa talvez que não tem nenhum respeito pela autoridade da igreja. So he'll stand up in a sermon Pode até se levantar no meio de um sermão and say that's not true. e falar, isso não é verdade. This same man, Esse tipo de homem, if you could go inside his house, se você for dentro da casa dele, you would be surprised what you would see. você pode até se surpreender no que você encontraria. He's not nice to his wife. Pode ser que ele não trate bem a sua esposa. He's not nice to his children. Ele não trata bem os seus filhos. He doesn't say I'm sorry after he loses his temper. Às vezes ele tem dificuldade de se desculpar com a pessoa depois que perdeu a paciência. He's not a Christian inside his house. Na vida diária, no lar, ele não demonstra o cristianismo. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, he's intelligent. ele é inteligente. So his children learn some things. Então os filhos aprendem muitas coisas. They learn what kind of music to listen to. Os filhos aprendem o que é música boa, They learn how to dress. o que é um vestuário apropriado, They learn what to eat. o que comer They learn a lot of other things. e outras coisas relacionadas à religião. But they don't like their dad. Mas elas começam a criar um certo ressentimento para com o pai. And when they get to be 18 or 20 years old, Aí quando ficam com 18, 20 anos de idade, if they accept his evil attitude, se essas crianças aceitarem essa atitude do pai, they become the next fanatical leader. essas crianças se tornam os próximos fanáticos. But most of them Mas a maioria acabam become secular. se tornando jovens seculares. They leave the truth behind altogether. Acabam se apostatando da verdade por completo. Have you read in 1 Timothy 3 Em 1 Timóteo capítulo 3, when it describes the man who should be the elder of the church? quando descreve o homem que deveria ser o bispo da igreja, Paul was very careful Paulo foi bem cuidadoso to prevent fanatics from becoming elders. em explicar as características dos bispos e ele quis que nenhum fanático chegasse a ter esse cargo. If they don't have respectful Christian families, E Paulo deixa bem claro que se o bispo não tem uma família respeitosa e bem ordenada, if their children are accused of riot, se os filhos são bagunçados, bagunceiros, I'm referring to 1 Timothy 3, estou me referindo à lista de 1 Timóteo capítulo 3, de bispos. then they should not be a leader in God's church. Se esses homens não têm filhos obedientes, não devem ser líderes na igreja. Eu vou voltar para o Menon Simons, da Holanda. Menno targeted the children of the fanatics. Esse Menno Simons começou a direcionar o seu trabalho para os jovens, os filhos dos fanáticos da Holanda. He was the kind of person who could help them. Ele era o tipo de pessoa que poderia ajudar essas crianças, esses filhos, Because he had both high values porque ele tinha altos valores, and a spiritual life. mas uma vida espiritual bem ordenada. So when he talked to the children, Então, quando ele falava com esses filhos, they could see these things combined. ele via, os filhos viam tanto a piedade prática como normas elevadas. They had never seen that in their parents. E esses filhos não haviam visto isso em seus pais.
Ellen White says he was very successful with the children of the fanatics. Ellen White descreve que este homem foi muito bem sucedido com os filhos dos fanáticos. Is anyone here a child of a fanatic? Alguém aqui já se sentiu como um filho de um fanático? Maybe I shouldn't ask that question. Não quero que respondam. So, what is fanaticism? O que é fanatismo? It's religious zeal É um zelo religioso that is not controlled by reason and que inspiration. não é controlado pela razão e a inspiração. It doesn't know that it's outside of the bounds of reason and inspiration. Mas a pessoa não consegue enxergar que as ideias estão fora da razão e da inspiração. Because it's more zealous than knowledgeable. Porque o zelo é maior do que o conhecimento. And even if it's very knowledgeable about reforms, E mesmo quando o conhecimento das reformas é muito, it's not very knowledgeable about righteousness by o faith. conhecimento acerca da justiça pela fé é muito pouco. Can I give you a little study on righteousness by faith? Eu posso lhes dar um pequeno estudo sobre justiça pela fé? Maybe I will do this every day, Talvez eu faria isso todos os dias, because the Bible has enough to do this every day. porque a Bíblia está cheia de mensagens de justiça pela fé. Find the book of Micah. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias, do Antigo Testamento. Miqueias, verso 5. O my people, remember now what Balak king of Moab consulted. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, And what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal. e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, That you may know the righteousness of the Lord. para que conheças as justiças do Senhor. Is the last part about the same? That you may know the righteousness of the Lord? It's in the plural, but yes, it's The the same. righteousnesses of the Lord? Good. So think about this. Pensem nisso. If you want to understand the righteous acts of God, Se nós queremos conhecer as ações justas de Deus, is there a story you can go to? existe alguma história que nós podemos buscar para encontrar esse Ye- conhecimento? Yes. Sim. The story of Balaam. A história de Balaão. And not just any part of that story, Não somente qualquer parte dessa história, but the part when he answers Balak with his inspired words. mas a parte em que ele responde Balaque com as palavras inspiradas. Let me tell you some things he said. Deixa eu lhes dizer algumas coisas que ele disse a Balaque. He was talking about 1 million people, Ele estava se referindo a 1 milhão de pessoas. about the same number of Jews as the number of Adventists in Brazil. O mesmo número de judeus naquela época que nós temos mais ou menos adventistas no Brasil, 1 milhão. And when he looked at them, E quando ele olhou para esses judeus, what kind of people were they? que tipo de povo ele viu? They were very weak people. Eram pessoas fracas, They had all kinds of character problems. um monte de defeitos de caráter. They rebelled in Numbers 14. Um povo que se rebelou, segundo a história de Números 14, They rebelled in Numbers 16. segundo a história de Números 16, também esse povo se rebelou. They rebelled in Numbers 20. Um povo que se rebelou na história de Números 20. And then comes the story of Balaam. E aí então nós encontramos a história de Balaão em Números. So they weren't good people. Então nós não estamos falando de um povo bom. But when Balaam saw them, Quando Balaão olhou para esse povo, he said, ele falou: I have not seen iniquity in Jacob. eu não vi iniquidade em Jacó. It's amazing. É incrível. And then he said, E então ele disse: the shout of a king is in their camp. o clamor de um rei está em seu acampamento. Judah didn't have a king. Judá não tinha um rei. Who was their king? Quem era o rei de Judá? That was Jesus. Ele estava se referindo a Jesus. And when Jesus was with them, E quando Jesus estava com o povo
When the prophet looked at the people, Ao o profeta olhar para esse povo, he didn't see their character ele defects. não olhou para os seus defeitos de caráter. He didn't see iniquity in Jacob. Ele não encontrou iniquidade em Jacó. This is the story to look at Essa é a história que nós devemos contemplar if you want to understand the righteousness of the se Lord. nós queremos conhecer as justiças de Deus. It's amazing. É incrível. Let me show it to you another way. Deixa eu lhes mostrar de outra forma. Look in Revelation 3. Abram em Apocalipse capítulo 3, Revelation 3 and verse 17. verso 17 de Apocalipse 3. This is where Jesus speaks about the church in our day. Aqui Jesus está falando acerca da igreja em nossos dias. Revelation 3 and verse 17. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 17. He says that you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Look E at, não sabes que és um desgraçado. Sorry. is the last word in Portuguese naked? A última palavra desse versículo é nu. Yes. So look at that last word. Vejam essa última palavra, nu. When Jesus speaks to his church, Ao Jesus se dirigir à sua igreja, he doesn't see us covered with his righteousness. ele não vê uma igreja revestida da justiça de Cristo. He sees us uncovered. Jesus vê uma igreja que está nua. That means you live at a time Isso quer dizer que você vive num tempo when maybe you have not encountered many persons who've been born again. em que talvez você não encontra com muita facilidade pessoas na igreja que são convertidas. This is an age when people don't really understand righteousness by faith. Estamos vivendo numa época em que as pessoas não compreendem justiça pela fé. Look back at verse 5. Mas notem o versículo 5 de Why don't you Miqueias. just read it to him in Portuguese? Miqueias, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler novamente. You want me to just read it in Yeah, Portuguese? just verse. Miqueias 6:5. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Who is counted here as being righteous? Nessa história, quem é visto como justo? When Jesus is before the Father and the angels, Quando Cristo está diante do Pai e dos anjos, who does he claim as his own? quem que ele reclama como seu? It's the overcomers. São os vencedores, It's those that overcome. aqueles que vencem. And this was the thing that troubled the Jews. E é isso que perturbava os judeus. They tried so hard to overcome. Eles tentavam tanto vencer, They wanted to be Sabbath keepers. queriam ser guardadores do sábado. They wanted to keep the Sabbath very well. Queriam guardar o sábado muito bem guardado. So they made lots of laws about the Então Sabbath. eles criaram muitas regras concernentes ao sábado. Maybe if they made enough rules, Talvez, pensavam eles, se nós criarmos suficientes regras, they would keep the Sabbath. vamos conseguir guardar o sábado. But they didn't feel very successful. Mas não se sentiram bem-sucedidos. It's kind of like that fanatical man I described. Talvez igual aquele fanático que eu descrevi. He doesn't like it when he yells at his wife, Ele não gosta quando ele perde a paciência com a esposa, but he can't stop. mas ele não consegue parar de fazer isso. This describes most people. Isso descreve a maioria das pessoas. They're not overcomers. Não estão vencendo diariamente. How do you become an overcomer? Mas como que nós vencemos os nossos defeitos? Look at 2 Peter, Segunda de Pedro, chapter 1, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. 2 Peter 1 and looking at verse 4.
Versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 1. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, that by these you might be partakers of the divine nature, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, having escaped the corruption that is in the world through lust. havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. If you go through the verse backwards, Se você retroceder nesse verso, it looks like that lusts are the chains that hold us down. parece que a concupiscência é o que nos prende. In the verse, can we escape them? Conseguimos escapar à concupiscência pelo verso? Yes. Sim, If we have God living on the inside. se a natureza divina, se Deus está dentro. And how do we manage to get God living inside of Mas us? como fazemos com que Deus esteja dentro de nós? That's by depending on the promises. É dependendo das promessas preciosas. This is how righteousness by faith works. É assim que a justiça pela fé funciona. I find the promise. Eu encontro a promessa. God promises that He's going to clean up my life. Deus promete que Ele vai purificar a minha vida. If we confess our sin, He's faithful and just to forgive our sins. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me purificar dos mesmos. And He cleanses us from all Ele me unrighteousness. perdoa e me purifica de toda injustiça. I put my weight on that promise. Quando eu me apego a essa promessa, I talk to God about the eu promise. falo com Deus sobre a promessa, And while depending on the promise, e ao depender da promessa, when the temptation comes, quando a tentação vem, I do not fall. eu não vou cair. That's faith. Isso é fé. And when you live by faith, Quando nós vivemos pela fé, the obedience that you do, a minha obediência that's not your righteousness. não é a minha justiça. Let me explain. Deixa eu explicar. Imagine that someone becomes a murderer. Imagina uma pessoa que se torna um homicida. The police catch him. A polícia consegue prendê-lo They put him in jail. e então coloca na cadeia. Maybe 4 months later, 4 meses depois, he has a trial. ele é julgado He's speaking to the judge, e ele fala ao juiz: and he says, "Sir, Senhor, I did murder the man, eu matei o homem, but during the last 4 months, mas nos últimos 4 meses I haven't murdered anyone. eu não matei ninguém. In fact, in the last 5 months, Por sinal, nos últimos 5 I've only meses, killed one eu person, só matei uma pessoa. and it was a long time ago." E isso já faz tempo. So after 4 months of no murder, Então, depois de 4 meses de não matar ninguém, 4 months of no murder 4 meses sem matar ninguém, is more significant than 1 month with a murder. é mais significante daquele homicídio que eu cometi antes. Therefore, you should let me go. Por isso, por favor, me perdoe. What will the judge say? O que o juiz diria? That's Isso ridiculous. é ridículo. Obedience can never atone for past disobedience. Obediência nunca expia pecados passados. Overcoming today can never atone for our sins in the Vencer past. hoje não expia os meus pecados de ontem. There's no way we can build up our own righteousness. Não é possível desenvolver a nossa própria justiça. So when the Jews tried to make all the rules, Quando os judeus tentaram formar muitas regras, when they were trying to live to build up their own righteousness, buscando viver de tal forma a construir sua própria justiça, it wasn't worth anything. não estava valendo de nada. Because just one sin, Porque um pecado, even when you're 10 years old, mesmo quando você tem 10 anos de idade, is enough to neutralize an entire mountain of é o righteousness. suficiente para neutralizar uma montanha inteira de justiça. But when you live by faith, Mas quando nós vivemos pela fé, when you meet temptation, ao enfrentarmos a tentação, and in the name of Jesus you depend on the promise, e em nome de Jesus dependemos da promessa, that is faith. isso se chama fé. And when Jesus sees E faith, quando Jesus vê a fé de seu filho, he calls you righteous. ele o chama
justo. That is, he treats you as if you have never Ele sinned. trata essa pessoa como se nunca tivesse pecado. That's why you can pray. É por isso que você pode orar. Sinners can't pray, Pecador não deveria orar, but when God counts you as mas righteous, por Deus o considerar justo, he can listen to your ele prayers. escuta a sua oração. When he counts you as righteous, he can guide you. E ao considerar justo, ele te conduz. While he's counting you righteous, E ao considerar essa pessoa justa, Satan continues to tempt you, Satanás continua tentando a pessoa, and because of your habits, e pelos hábitos do passado, because of your past, talvez pelo passado, sometimes the temptation sneaks up on you, às vezes a tentação vem e surpreende a pessoa, and you end up sinning e você acaba caindo, before you're even aware of the temptation. e às vezes você nem se dá conta. What is that? O que é isso? That's human. Isso é o humano. How does God relate to you then? Como que Deus se relaciona com você? You haven't died yet, Você ainda não morreu. so you're not being judged yet. Você não vai ser julgado ainda. God doesn't judge you until you die. Deus te julga depois de sua morte. So when you sin, Então, quando você peca, he's waiting for something. Ele espera algo. He wants you to confess your Ele sin. quer a confissão do seu pecado. And then he forgives your sin. Então, Ele perdoa esse pecado. And he works to clean up your life again. E então Ele trabalha para purificar a sua vida do pecado. He gives you your entire life E Ele então dá uma vida inteira to practice living by faith. para que você possa viver pela fé na prática. And then in the judgment, E no juízo, after you're dead, depois de já terminar sua vida, when the angels look at your life, quando os anjos olharem para sua vida, they either see that you were an overcomer eles vão ver ou um vencedor or that you were not. ou uma pessoa que não venceu. And if you were an overcomer, Mas se você foi um vencedor, that means you were living by faith. isso significa que você estava vivendo pela fé. Even though you sinned sometimes, Mesmo tendo pecado, even though you fell many times, mesmo tendo caído, every time you knelt down and confessed your sin, mas ao ter se ajoelhado e confessado os seus pecados, you were always letting God work in you. você estava abrindo o coração para que Deus pudesse trabalhar em seu coração. And what do you see in Revelation 3:5? E o que você vê em Apocalipse 3:5, After you die, depois de sua morte, Jesus gives you a white robe. Deus dá um vestido branco. You didn't earn that. Você não ganhou aquilo. That's not your overcoming. Isso não é o resultado de seus esforços. It's not your righteousness. Não é a sua justiça. It's the righteousness of Jesus. É a justiça de Cristo. It's the only righteousness that can save us. É a única justiça que pode nos salvar. Let me show you one more verse. Mais um versículo. Look at Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. We'll talk about righteousness by faith every day, Nós vamos abordar o assunto de justiça pela fé todos os dias. because when you understand it, Porque ao compreendermos, that's the best way to avoid fanaticism. essa é a melhor forma de evitar o fanatismo. Are you in Daniel chapter 9? Encontramos Daniel capítulo 9. Daniel 9 talks about what Jesus accomplished. Daniel capítulo 9 fala a respeito do que Cristo realizou. In verse 24, Verso 24. I'm not going to read you the verse, Eu não vou ler todo o verso, but look about 2/3 the way through the verse. mas veja o que diz lá para o final do verso. Does it say something like to bring in everlasting righteousness? Is it plural Onde or singular? diz trazer a justiça eterna. To bring everlasting righteousness. Yeah. That's what Jesus accomplished. Jesus realizou isso. Ele trouxe a justiça eterna. I want to explain that. Eu quero explicar. The white robe that you're given after you die, O vestido branco que você recebe ao morrer, you can't make it dirty. você não pode manchá-lo. It's everlasting righteousness. É uma justiça eterna. There's nothing you can do. Não há nada que você possa fazer. You can leave Jesus. Você pode You can leave, like abandon the truth. Você pode se apostatar. You can become a sinner. Você pode se tornar um pecador. You don't have to live by faith. Você não precisa viver pela fé.
But even if you do that, Mas se você fizer isso, if at some point mas se em algum momento antes de sua morte, God touches you with the gift of repentance Deus coloca no seu coração o arrependimento and you come back to e Jesus você volta a Cristo and you confess your sin, e você confessa o seu pecado you depend on the e promises, você depende das promessas, you lived a terrible life, mesmo tendo vivido uma vida terrível, but you're forgiven. Deus ainda te perdoa. And in the judgment, E no juízo, the robe that you have, o vestido que você recebe it's just as white as the robe someone else é has. tão branco como o de outro. You can't mess up Christ's righteousness. Você não vai poder manchar essa justiça de Cristo. So what is faith? Então, o que é fé? Faith is living according to God's word. A fé é viver dependendo da palavra de Deus. What is fanaticism? E o que é fanatismo? Fanaticism is living according to your feelings of zeal and energy. Fanatismo é viver baseado nos seus sentimentos de zelo e entusiasmo religioso. Fanaticism often thinks that it's faith Fanatismo, ou o fanático, obviamente, vai pensar que o que ele tem é fé because it's very ignorant. por causa da ignorância. So it doesn't really understand Christ's righteousness. Então, não compreende muito bem a justiça de Cristo. It doesn't really understand dress reform. Não compreende o sentido real da reforma do vestuário. It really doesn't understand physiology. Talvez não compreende bem a fisiologia. And so when it thinks it's living by faith, Então, ao pensar que está vivendo pela fé, it's really living by feelings. na verdade é viver por sentimento. It's passionate, É paixão, but it doesn't overcome. mas não vence. So inside the home, Então, dentro do lar, the fanatical man, o fanático, he has problems. ele vai ter problemas sérios. In his personal relationships, Em suas relações pessoais, he has problems. ele vai ter problemas. With church leadership, Com líderes da igreja, he has problems. ele vai ter problemas. He tells you it's their fault, E ele pode até chegar ao ponto de dizer que a culpa é deles. but he has the same thing in his own home. Mas às vezes o próprio problema que vê nos líderes da igreja, ele tem no seu próprio lar. If someone has problems with everybody, Se uma pessoa tem problemas com todos, it's his fault. pode ter quase certeza que é a culpa dele. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu quero dizer? Faith is not fanaticism. Fé não é fanatismo. Faith is a humble dependence on the holy A word of fé God. é uma dependência humilde da palavra de Deus. Fanaticism gets a little bit bored with the Bible. Às vezes o fanático fica um pouco insatisfeito com a Bíblia, It's not exciting enough. porque não é empolgante o suficiente os plenos ensinamentos da Bíblia. It doesn't mention Jesuits. Porque a Bíblia não fala de jesuítas, It doesn't talk about conspiracies. não fala de conspirações, It doesn't talk about nuclear bombs. não fala de bombas nucleares, No spaceships. não fala de astronautas. It doesn't accuse everyone of being evil. E a Bíblia não acusa todos de serem mal. I mean, there are many types of fanaticism, Há muitos tipos de fanatismo. but many of them become bored with the book. E muitos fanáticos acabam perdendo o interesse pelos ensinamentos da Bíblia. Because they want something that will make them feel more Porque passionate. os fanáticos querem algo que vai empolgar. In my last few minutes, Nos meus últimos minutos, I want to just mention the connection between music and fanaticism. eu queria mencionar a conexão da música com o fanatismo. When you love contemporary music, Se você ama a música contemporânea when you feel very blessed in a church service that has this kind of music, e você se sente muito bem com a música contemporânea na igreja, there's some danger there. há um perigo muito grande com isso. In your experience, Na sua experiência, you're cultivating a desire for the excitement. você está cultivando um gosto por aquilo que empolga, o excitante. When what you need is a desire for the book. Mas o que você precisa cultivar é uma sede pela palavra de Deus. And when you have that excitement, Quando você tem esse tipo de empolgação, when you're most excited, quando você está no auge da empolgação, that's when you think the very, let me start that over. That's when your thinking is the lowest é quality. nesse momento que a qualidade de seu raciocínio está bem baixa.
So it's in Satan's interest Então, é o propósito de Satanás to have that kind of music introduzir essa música contemporânea na just igreja before the sermon, bem antes do sermão, because that allows him to produce fanatical elements. porque essa música moderna introduz elementos fanáticos. Not all fanaticism is conservative. Nem todos os fanáticos são da linha conservadora. You may have a fanatic who is always talking about kneeling for prayer, Pode ser que um que é fanático pela questão da oração, é a postura na oração. but you could also have a meat-eating, jewelry-wearing fanatic. Mas você também pode ter um adventista que usa joias e come carne que também é fanático. Someone who's passionate for something other than the three angels' É uma messages. pessoa que é empolgada de forma exagerada por um assunto que não é a verdade presente, que não é as 3 mensagens angélicas. These two people despise each other, Ambos os lados estão brigando um com o outro, but they have the same problem. mas ambos têm o mesmo problema. They don't have a knowledge based or a zeal based on Eles knowledge. não têm um zelo fundamentado no entendimento. Do you remember our first verse? Vocês lembram do primeiro verso que nós lemos? It was Revelation 3:19. Nós lemos Apocalipse 3:19. That's where Jesus says, "Be zealous and repent." Jesus diz: sede zeloso e arrepende-se. That's the right kind of zeal. Este é o zelo que todos nós queremos ter. A zeal that compares your own life to God's book. Um zelo que está constantemente comparando a minha própria vida com a vida de Cristo. And when I'm zealous to correct myself, E quando eu tenho zelo para corrigir os meus defeitos, it produces humility. isso produz humildade. When I'm zealous to correct you, Quando eu tenho zelo para corrigir as pessoas ao meu redor, it produces arrogance. isso produz arrogância. Do you understand the real difference between the two? Essa é a diferença entre os dois. It's proper to be zealous Nós precisamos ser zelosos. for our own spiritual life. Zelosos pela nossa própria vida espiritual. Let's kneel for a prayer. Vamos nos ajoelhar para orar. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, I thank you for the beauty of your holy book. nós agradecemos pela maravilhosa palavra que o Senhor nos concedeu. I'm sorry that we are so ignorant. Nós pedimos perdão por sermos tão ignorantes. Please be our teacher. Por favor, sede o nosso professor. We ask for the gift of your Holy Spirit. Nós pedimos pelo dom do seu Santo Espírito. In the name of Jesus, E em nome de Jesus. amen. Amém.